Olá, queridas irmãs, queridos irmãos, começamos mais um programa Alimento para a Alma. Não há nada mais saudável do que alimentar a alma com informação. Informação que, no nosso caso, vinculado à doutrina espírita, é informação para nos renovar a conduta, nos renovar nossos hábitos, melhorar nosso comportamento, porque isso tem efeito. E você já está vendo que tem efeito. Os capítulos anteriores mostraram para nós o que aconteceu com André Luiz, a situação para onde ele foi se defrontar com todos aqueles ambientes difíceis, penumbrosos. Mas agora ele está já no Hospital da Colônia. E o capítulo de hoje vai falar de um tema muito importante. Você já ouviu falar de suicídio, não é? Aliás, na Terra, a estatística da Organização Mundial de Saúde das Nações Unidas diz que a cada 40 segundos uma pessoa se mata na Terra. São 800 mil suicídios, mais do que isso, aliás, oficiais, sem contar aqueles que não são contabilizados, que eles não têm como chegar até a Organização Mundial de Saúde com todos os números. Mas os oficiais, os conhecidos, dão conta de que 804 mil suicídios acontecem por ano no mundo. Mas são suicídios que as pessoas realmente praticaram. Elas quiseram tirar a vida, elas tomaram veneno, atiraram no ouvido, fizeram um monte de outras coisas, se jogaram no penhasco, N fórmulas. Mas existe outro suicídio, que é muito mais grave, muito mais sutil, mas é igualmente doloroso para o espírito. E nós vamos aprender sobre isso neste capítulo 4. Quando o médico espiritual vai analisar André Luiz no quarto em que ele está repousando. Lá no hospital, Henrique de Luna chega ao ambiente onde está acolhido o nosso protagonista, André Luiz, e vai fazer uma avaliação do seu estado geral. E observando as lesões no seu perispírito, ele indica a André Luiz a situação de suicida. André Luiz se surpreende, suicida? Eu não me matei, eu não fiz nada que agrediu o meu corpo. E então Henrique de Luna vai explicar para ele e vai explicar para nós, por que nós podemos estar nos matando e seremos considerados suicidas, com todas as consequências daí decorrentes, ainda que um suicídio involuntário, um suicídio inconsciente. Mas a partir do momento em que nós já estamos sabendo disso, já não é mais um suicídio inconsciente, já é um suicídio por gosto. Quando você entende o mecanismo e você não faz nada para impedi-lo, você está assumindo esta possibilidade. O capítulo 4 vai nos dar, então, este contorno, a gravidade do viver de maneira irresponsável, do excedermos-nos em utilização de químicos degradantes, corrosivos, hábitos nocivos, excessos alimentares, desgastes desnecessários, vida arrojada expondo-se a perigos, todos os tipos de coisas prejudiciais que nós fazemos, juntando mágoas, sentimentos ruins, tristezas, entregando-nos a estados emocionais que adulteram o funcionamento equilibrado do nosso organismo, são ações que destroem o uniforme desta escola terrena e que fazem com que cada um dos seus alunos seja responsável do lado de lá da vida. Por isso, neste capítulo, André Luiz vai ser surpreendido, e eu tenho certeza que você também, com essas notícias. Preste atenção nos efeitos. O porquê que Henrique de Luna diz que André Luiz é suicida. E, eventualmente, nós poderemos dizer a mesma coisa para nós. Poxa, se eu estou fazendo isso, e isso é deste grau de seriedade, eu também sou suicida. É surpreendente, mas você vai encontrar-se com certos hábitos nocivos. Aquele torresmo pururuca que eu adoro, aquela banha de porco, aquela picanha cheia de gordura que eu adoro, aquela gordura escorrendo pelo vão dos dentes. Pense nisso. Isso faz bem para você? Isso faz bem para o seu corpo? Discipline-se.
E então, se você faz isso agora, você não tem que sofrer depois. É exatamente o intuito do nosso programa Alimento para a Alma, o programa Espírito da Letra, que você poderá acessar já também no nosso site. Está com todos os capítulos lá comentados. Mas hoje vamos para o capítulo 4, o médico espiritual analisando André Luiz. Espero que isso ajude cada um a mudar seus hábitos. Muito obrigado e até o próximo capítulo 5 do nosso Alimento para a Alma. Muita paz. Olá, querida irmã, querido irmão. O espírito da letra. Como é bom, não é? Nós irmos extraindo coisas, aprendendo, melhorando o que somos graças àquilo que encontramos nestas obras espíritas, estas obras tão importantes para nosso aprendizado, nosso lar. Hoje num capítulo novo, o capítulo que vai falar sobre André Luiz, que chegou na colônia espiritual Nosso Lar, que recebeu o amparo de Clarencio, que o retirou das zonas umbralinas depois que ele se entregou à oração real, à oração verdadeira, aquela oração não formal, aquela rogativa sincera, profunda, que nasce no âmago, no íntimo do próprio ser. Quando isso aconteceu, André Luiz pôde sentir, pôde captar a presença daquele benfeitor ali, juntamente com outros 2 espíritos amigos. E dali ele foi levado ao Nosso Lar, como você já viu nos programas passados, e também pôde participar por primeira vez da oração coletiva, aquela prece que é feita toda tarde, no crepúsculo, no fim do dia, quando está entardecendo e o sol vai se pôr. Todos os habitantes de Nosso Lar, das casas aos departamentos de trabalho, aos ministérios da cidade, todos param o que estão fazendo. E, juntamente com o governador da cidade e todo o seu grupo de ministros que o ajudam, e você se lembra, no capítulo 3º, a informação de que se tratavam de 72 ministros e que Clarencio era um dos ministros que estava sentado ao redor do governador, todos se unem em preces. O coração azul que está plasmado na abóbada desta instituição, onde a governadoria se localiza, e onde se gera a imagem para todos os diversos departamentos, casas, moradias, oficinas de trabalho. Todos assistem e escutam simultaneamente. Um avançado sistema de comunicação, não é? Então, agora, depois que André Luiz volta para o quarto, após ter participado da oração coletiva, ele se sente muito bem. Ele se sente feliz. Ele dorme tranquilamente. E no dia seguinte, ele é visitado logo pela manhã pelo ministro Clarencio, e por um outro visitante que Clarencio leva, que irradia simpatia, está vestido de branco, o que indica se tratar de um médico. Henrique de Luna é o médico que vai visitar André Luiz e vai avaliar o seu estado geral. Nós vamos então, já no bloco em que estamos, começar a ver este cenário, não é? Que André Luiz nos descreve no capítulo 4. Já pegou o seu Nosso Lar? Então, procure, acompanhe conosco. O médico espiritual é o título do capítulo 4. Olha como André Luiz acordou bem, depois de ter rezado, de ter se abastecido com aquele caldo reconfortante. Que sabor será que tem aquilo, hein? No dia imediato, após reparador e profundo repouso, experimentei a bênção radiosa do sol como uma suave mensagem ao coração. Claridade reconfortante
passava pela ampla janela do meu quarto, inundando o recinto de cariciosa luz. Eu me sentia outro. Energias novas tocavam-me o íntimo. Tinha a impressão de sorver, de beber, de absorver a alegria da vida em longos goles, a longos haustos, como ele diz aqui. Na alma, apenas um ponto sombrio. Ele ainda tinha alguma coisa de tristeza na alma, que era o quê? A saudade do lar, da esposa, dos filhos. O apego à família que havia ficado distante. Numerosas interrogações pairavam na mente, mas tão grande era a sensação de alívio que eu me aquietava, eu ficava sossegado, longe de qualquer interpelação. Aí ele quis se levantar, ele se sentia mais forte, mas percebeu que ele ainda não tinha forças suficientes e que ele precisaria contar com a ajuda daquele enfermeiro amigo que no dia anterior lhe havia dado o braço para levá-lo à oração coletiva. Havia sido nas forças magnéticas daquele irmão que André Luiz se havia arrimado, se havia apoiado para se sentir capaz. Porque agora que ele estava sozinho no quarto, mesmo depois de ter dormido, ele quis levantar-se, mas se sentiu prostrado. De repente ele viu a porta se abrir. E quem entrou no quarto? Olha o nosso amigo aqui, ó. Olha ele. Clarencio, acompanhado por um simpático desconhecido. Cumprimentaram-me, atenciosos, desejando-me paz. Clarencio, que foi o benfeitor de André Luiz, não é? Na véspera, perguntou qual era o meu estado geral. E o enfermeiro, que estava com eles, acorreu, prestando as informações. O velhinho então sorriu e apresentou-me o visitante que ele trazia. Tratava-se do irmão Henrique de Luna, que era médico do Serviço de Assistência Médica da Colônia Espiritual, a cidade Nosso Lar. Trajado de branco, traços fisionômicos irradiando enorme simpatia, Henrique começou a auscultar André Luiz. Auscultar é colocar, não é, a sua atenção, fazer uma anamnese, fazer uma busca, fazer um exame. Demorado, preciso. E sorrindo, ele explicou. O que Henrique de Luna disse para o André Luiz, hein? Pense bem, valendo. No próximo bloco, nós vamos ver por que André Luiz ficou nervosinho. Olha só, tanto benefício recebido, tanta coisa boa que chegou às mãos de André Luiz, e ele, quando ouviu uma coisa da boca do visitante, já ficou assim meio, espinhento. Já ficou meio assim contrariado. Parece a gente, né? Parece a gente. Basta alguém pisar um pouquinho no nosso calo, pode ter sido o maior benfeitor. A gente já fica agitadinho. Vamos ver então o que foi que o Henrique falou para ele. Henrique de Luna se volta para Clarencio e comenta para André Luiz escutar. É de lamentar que o nosso amigo tenha vindo pelo suicídio. Suicídio? Eu já tinha ouvido isso em outro lugar. Deve ter pensado André Luiz. Eu já ouvi, lá onde eu estava, na escuridão, me chamava de suicida e eu dizia, não me matei. E agora esse homem aqui falando que ia vir pelo suicídio. O ministro Clarencio estava ouvindo, sereno, deu um sorriso. Mas eu, diz André, enquanto Clarencio permanecia sereno, senti que singular assomo de revolta me borbulhava no íntimo. Olha só como a gente é, gente. Quando vamos amadurecer, não é? Quando vamos, de verdade, ser adultos? Quando vamos ponderar que a nossa ignorância pode ser a causadora de todos os males que nós já estamos vivendo e daqueles que hoje poderemos estar produzindo para o futuro. Não sabemos tudo, mas nada disso fez André ter paciência. Ficou nervosinho.
Suicídio, diz André Luiz aqui no livro. Suicídio, que coisa! Recordei as acusações dos seres perversos, das sombras. Olhei para trás e me lembrei de tudo aquilo. Apesar da gratidão grande que eu tinha, que se acumulava em meu ser por aqueles homens, não calei a incriminação. Não fiquei calado diante daquilo que me acusava como um suicida. E respondi. Parágrafo. Olha o que ele fala. Ó. Vê aí. Creio que haja um engano. Asseverei melindrado. Meu regresso do mundo não teve essa causa. Lutei mais de 40 dias na casa de saúde, tentando vencer a morte. Senti a dor, sofri 2 operações graves devido à oclusão intestinal, ao fechamento do intestino, à obstrução do intestino. Fui operado 2 vezes. Então, mas o médico, muito calmo, demonstrando a mesma serenidade de antes, respondeu: sim, é verdade. Mas essa obstrução estava radicada em causas profundas. Ela tinha raízes profundas. Por que você teve essa obstrução? Talvez o amigo não tenha pensado bastante. O organismo espiritual, este corpo que eu estou aqui avaliando, ele apresenta nele mesmo a história completa das ações praticadas no mundo. Outra revelação. O nosso perispírito guarda como um grande arquivo as nossas atitudes. E nós todos vamos estar do lado de lá carregando esse arquivão. E vamos querer parecer vítimas, vamos querer parecer coitadinhos, mas o nosso arquivo vai nos denunciar. E inclinando-se, diz André, atenciosamente, mostrava determinados pontos do meu corpo. E aí então, vamos ler para você acompanhar conosco para ver o que André Luiz fez. Vejamos a zona intestinal. A obstrução ou oclusão derivava de elementos cancerosos. E estes, por sua vez, de algumas leviandades do meu irmão no campo da sífilis, doença venérea. A moléstia, a doença venérea, a sífilis, talvez não assumisse, ou até mesmo o câncer, não é? A moléstia talvez não assumisse características tão graves se o seu procedimento mental no planeta estivesse enquadrado nos princípios da fraternidade e da temperança. Outra revelação. Talvez ele não tivesse ficado tão grave, que o câncer não tivesse se estabelecido tão intensamente, se a mente de André Luiz na Terra tivesse se enquadrado em princípios de fraternidade e de temperança. Fraternidade é você tratar todo mundo bem, temperança é você ser controlado, ser calmo, equilibrado. Entretanto, diz Henrique, seu modo especial de conviver, muitas vezes exasperado, nervosinho e sombrio, pessimista, não é? 2 coisas que a gente tem tanto, não é? Captava, olha só, sugava, captava, sintonizava destruidoras vibrações naqueles que o ouviam, dos outros. Veja só, você está dando esculacho em uma pessoa, você está brigando, está falando horrores, todos os que estão pensando coisas feias, todos os que estão em sintonia ruim, você, por estar no foco ruim, capta dessas pessoas a sintonia ruim e você as absorve. Elas não precisam ter raiva de você. Não. Isso é um efeito natural do ímã que atrai o material ferro. Não é? Aquilo que está trazendo esta afinidade pela energia magnética. Não é? Então, você nunca imaginou que a cólera fosse um reservatório de forças negativas para nós mesmos? Olha só a cólera, encolerizar-se, brigar, ficar irritado. Isto é força negativa que constitui um veneno para a carne física. A ausência de autodomínio
a inadvertência com o trato com os semelhantes, aos quais muitas vezes você ofendeu sem refletir, conduziram você frequentemente à esfera de seres doentes e inferiores. Tal circunstância, André, agravou de muito o seu estado físico. Puxa vida! O André acabou canceroso com a raiz da sífilis, porque era nervosinho, porque era irritado, porque era um indivíduo cheio destes achaques, essas coisinhas que em nós, são muito comuns. Esse André Luiz aí sou eu, é você. Tá vendo? Somos nós, gente. Revelações de Henrique de Luna. Mas não acabou, não. Você já pensou visitar um médico e o médico falar tudo isso para você? Sabia que ele tinha dado os pulinhos dele, né? Porque capturou a doença venérea. Essa doença se manifestou no organismo, facilitando o acesso do câncer, que foi produzido pelo mau humor, pela irritação, pela falta de controle. Mas não ficou só nisso, não. Vamos lá. Vai seguindo o texto aí, ó. Já observou, meu amigo, que seu fígado foi maltratado pela sua própria atitude? Que os rins foram esquecidos com o terrível menosprezo às dádivas sagradas? André ia ficando desapontado. Ele ia assim, se enfiando na cama, querendo abrir um buraco no colchão espiritual lá, na colônia onde ele estava. Este singular desapontamento invadira meu coração. Parecendo desconhecer a angústia que me oprimia, o médico continuou a me esclarecer. Veja só, André, os órgãos do corpo de carne possuem incalculáveis reservas, segundo os planos de Deus para a gente, não é? O meu amigo, no entanto, iludiu, enganou excelentes oportunidades, desperdiçando patrimônios preciosos da experiência física. A longa tarefa que lhe foi confiada pelos maiores da espiritualidade superior foi reduzida a meras tentativas de trabalho que não se consumou. Todo o aparelho gástrico foi destruído graças a excessos de comida e de bebidas alcoólicas, aparentemente sem importância. A sífilis devorou em você energias essenciais. Como você vê, o suicídio é incontestável. Você se destruiu. Não foi Deus que bebeu, não foi Deus que manteve relação promíscua, relação sexual promíscua, não foi Deus que era nervosinho, não foi Deus que se envenenou com o mau humor dos outros, produzindo coisas ruins para si mesmo. Não, foi Ele. Meditei nos problemas dos caminhos humanos, refletindo nas oportunidades perdidas. Continua André Luiz. Até então, conceituara até ali os erros humanos segundo os preceitos da criminologia. Todo o acontecimento insignificante que não estava nos códigos, nas leis, entraria na relação dos fenômenos naturais. Agora, porém, estava diante de um outro sistema de verificação de faltas cometidas. Não me defrontavam tribunais de tortura, nem me surpreendiam abismos infernais. Contudo, benfeitores sorridentes comentavam-me as fraquezas, como quem cuida de uma criança desorientada, longe das vistas de seus pais. Aquele interesse espontâneo, no entanto, feria-me a vaidade de homem. Talvez, e olha que coisa que André Luiz fala aqui, para a gente pensar, para o nosso orgulho aprender a combater-se, não é? Veja só, talvez, se eu fosse visitado por figuras diabólicas que me torturassem com o tridente nas mãos, eu encontrasse força para tornar a derrota menos amarga. Entretanto, a bondade exuberante de Clarencio, a inflexão de ternura do médico, a calma fraternal do enfermeiro, penetravam-me fundo o espírito. Não me dilacerava o desejo de reação. Doía-me a vergonha. E chorei.
rosto entre as mãos, como um menino contrariado e infeliz, pus-me a soluçar com a dor que me parecia sem remédio. Não havia como discordar. Henrique de Luna falava com soberanas razões. Por fim, abafando os impulsos vaidosos, reconheci a extensão das minhas leviandades de outro tempo. Ele deveria estar achando que tudo tinha ficado esquecido, não é? Como às vezes a gente também acha que tudo ficou esquecido. Que tudo, o passado cobriu com o manto da sua poeira. Tudo se apagou no tempo. A falsa noção da dignidade pessoal agora cedia terreno à justiça. Perante minha visão espiritual só existia agora uma realidade torturante. Era mesmo um suicida. Perdera a oportunidade preciosa da experiência humana. Não passava de um náufrago a quem se recolhia por caridade. E vendo então que ele estava triste, vendo que ele estava abatido, Clarencio sentou-se do meu lado, afagou paternalmente os cabelos e falou comovido: ó meu filho, não te lastimes tanto. Eu te busquei atendendo a pedido dos que te amam, dos planos mais altos. Tuas lágrimas atingem seus corações. Não desejas ser grato? Mantendo-te tranquilo ao examinar as próprias faltas, na verdade, tua posição é a do suicida inconsciente. Mas é necessário reconhecer que centenas de criaturas se ausentam diariamente da terra nas mesmas condições. Destroem o corpo, bebem demais, se promiscuem, desgastam e gastam o tempo da vida encurtando a existência que poderia ser mais larga e mais frutífera. Acalma-te, diz Clarencio. Aproveita os tesouros do arrependimento, guarda a bênção do remorso, mesmo tardio, sem esquecer que a aflição não resolve problemas. Confia no Senhor e em nossa dedicação fraterna. Sossega a alma perturbada, porque muitos de nós também já perambulamos igualmente os teus caminhos. Diante da generosidade que transbordava dessas palavras, mergulhei a cabeça em seu colo paternal e chorei longamente. Como nós faríamos, ou talvez façamos, quando, por fim, acordarmos com a consciência limpa para os equívocos que já tivemos. Pensem nisso. Henrique de Luna, generoso, expôs os fatos para André Luiz acordar. Será que precisaremos disso? Será que não sabemos que estamos nos matando quando fumamos, quando comemos demais, quando bebemos o que não é bom, quando conduzimos nossos pensamentos e sentimentos pelas mágoas, pela raiva, pelo desejo de vingança? Será que não sabemos que isso não é bom? Sabemos. E então, estamos preparados para passar por isso? Suicida involuntário, suicida inconsciente, mas ainda assim suicida? Saia disso, você pode. O espírito da letra quer ajudar você. Vença esta etapa e aproveite cada dia para colocar em prática as revelações que o mundo espiritual nos apresenta. Muito obrigado pela sua companhia. Até o próximo, o espírito da letra e muita paz.